Hoje nós estamos chegando ao final da nossa série, que durante todo esse mês foi nos levando a um caminho de profundidade. Um caminho de fazer um convite para você, um convite para que você saia da superficialidade, que você se aprofunde na vida com Deus, e fomos andando por diferentes lugares desse aprofundar. E hoje nós queremos encerrar a nossa série falando sobre o tema Aprofunde na Entrega, uma reflexão sobre o tema do jejum. Uma pesquisa recente que foi feita e que aparece em alguns livros sobre o tema, diz que mais de 60% dos cristãos nunca fizeram um jejum durante toda a sua vida. Nunca tiveram a experiência de fazer um jejum. Eu resolvi fazer uma pesquisa no meu Instagram para ver se o número conferia. Muita gente respondeu 3 perguntas, e a primeira foi: já jejuou? 37% das pessoas respondeu que sim. 52% das pessoas respondeu que não. E 11% das pessoas responderam que jejuaram, mas não um jejum espiritual, um jejum intermitente, no que tem se falado dentro da nutrição, também dessa maneira que tem sido abordado na questão de saúde. Então o número dos que preencheram nessa realidade de Jaraguá, de pessoas que acompanham o apóstolo Pedro, é um número que não é muito diferente não, na verdade é um pouquinho maior. E também uma outra pergunta foi: você considera importante o jejum? 61% das pessoas disse sim. Mesmo número de gente que não fez, é o número que considera importante. 12% das pessoas respondeu que não. E 28% respondeu mais ou menos. Esses são aqueles que gostam de cupcake, só pode. Já ouviu falar sobre jejum? Aí ficou bem empatado. 33% sim, 34% não, 34% disse sim, mas pouco. Então quando a gente olha para essa realidade, a gente vê que a realidade não é muito diferente. Um tema que a gente não ouve tanto, não pratica tanto, mas que aparece entre os temas que não é negociável quando a questão é aprofundar no relacionamento com Deus e com a fé. Eu acho que um dos nossos problemas, na verdade, percebendo, vem na direção de uma frase de Edward Farrell, quando ele fala sobre jejum. Ele diz: quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Quando Deus significa pouco para alguém, a palavra jejum não aparece na sua vida. Quando o relacionamento com Deus e o valor de Deus, o significado de Deus é superficial na nossa vida, a palavra jejum não está na nossa rotina, não está na nossa agenda, não está na nossa prática, não está no nosso vocabulário. E aí eu queria convidar vocês para uma leitura que vai ser projetada. Eu gosto de colocar frases, mas essa leitura não deu para escapar, porque ela é muito importante, que ela vem de um livro chamado O Jejum de Jesus, de Lou Engle e Dean Briggs. E eles falam assim: quando nossos dias são marcados por excessos, carecemos da paixão pura da fome. No mundo ocidental, os arranjos de Satanás têm produzido uma sociedade material, humanista, culta e pós-moderna, constituída sobre a suposição cética e cínica de que as distrações mais superficiais da vida são, na verdade, a soma total de nosso propósito. Assim, passamos os dias exageradamente estimulados a ponto de chegar à insensibilidade. Ironia das ironias. Uma era de glutões, tolerantes, viciados em divertimentos e tweets, repleta de desejos ilícitos, produziu uma safra de gente mais entediada e mais entediante. Os autores fazem uma leitura da sociedade, do mundo ocidental, da nossa geração, e eles chegam a uma conclusão usando essa dimensão das 2 palavras, alimento e fome. E a análise que eles fazem é: como é interessante essa percepção em uma sociedade de excessos, uma sociedade que tem
exageradamente muitos estímulos, muita comida, muita diversão, muito prazer, muito entretenimento, o efeito é o contrário. Os excessos revelam a nossa fome. Os excessos revelam o nosso vazio. Os excessos, ao invés de produzir uma satisfação, produz gente entediada e entediante. A gente tem, às vezes, na superficialidade, um desejo de buscar coisas que resolvam o nosso problema, sem ter uma entrega, sem ter uma profundidade, sem ir muito longe. Por exemplo, a gente, às vezes, para preencher o vazio, fica rolando na Shopee, para ver o que falta ainda, o que eu não comprei ainda, adicionar ao carrinho. E a gente pensa, quando comprar esses itens, eu acho que fica um pouco mais preenchido. A gente, quando está entediado e entediante, assina 1, 2, 3, 4, 5 streamings diferentes para procurar mais filme, mais série, mais impulsos, marca mais viagens, fica numa busca desenfreada, uma busca de mais e mais e mais e mais e mais. E meu querido, você já parou para refletir? Que se você já conseguiu o carro que você queria, a casa que você queria, um bom salário, tem uma voz lá dentro da tua voz que diz o quê? Eu quero um pouco mais. Se você já desfrutou dos prazeres de boas comidas, de boas viagens, lá dentro tem uma voz que sempre diz, foi bom, mas ainda falta. Lá no teu carrinho de compras da Shopee, tem gente cutucando aí que eu vi. Aí até saiu alta risada de alguns aí. Eu vejo tudo aqui de cima. Vocês que não sabem. No carrinho de compras da Shopee, a gente compra e pensa, falta só mais umas coisinhas. A gente espera por canetas milagrosas para emagrecer. E assim como eu falei de manhã, que já teve gente que correu no Google para saber o que era. Não corra no Google agora, tá? Mas tem uma caneta aí milagrosa, que se você usa essa tal caneta, ela te ajuda a emagrecer. E a gente começa a limitar nossas vidas de dizer, eu quero algum item que resolva o meu problema. Eu quero comprar uma coisa a mais, eu quero fazer algo a mais que resolva o meu problema. E assim como toda essa série foi apontando, quando a gente vive na superficialidade, em respostas fáceis, em respostas rápidas, sabe o que é o resultado? A gente segue vazio, entediado e entediante, sem suportar o silêncio, sem suportar a nossa presença, sem suportar a nossa vida, entediado e entediante. Como a gente sacia esse vazio? Como a gente sacia essa fome? John Piper diz assim, a única arma triunfante é a profunda fome por Deus. Quer saber uma coisa que te preenche? É você entender, experimentar, ter fome de Deus, ter vontade realmente de entregar a tua vida nas mãos dele, ter vontade realmente de dizer, tudo eu te entrego, Senhor, como nós cantamos, tudo é teu, Senhor. Bem dizer, agradecer as bênçãos recebidas, viver pelo louvor dele, mas dizer, eu quero mais de Deus. Eu quero me saciar na fonte que mata a minha fome, que alimenta a minha alma. Eu quero profundidade, eu não quero respostas rápidas. Que hoje à noite eu penso que com 2, 3 cliques, minha vida está resolvida. E se você não sair desse esquema, você vai estar procurando uma igreja que te satisfaça, um pastor que fale de um jeito que você gosta de ouvir, um louvor que te preencha, e vai estar sempre querendo mais e mais e mais, e um pequeno grupo que te satisfaça mais, e um servir na igreja que te preencha mais, enquanto você não traduzir o que tem dentro do seu coração, que essa profunda fome por Deus, você vai perceber que falta. E é por isso que essa série, ela não é um convite, ela é simplesmente dizendo para você, não tem outro caminho. Uma vida profunda com Deus precisa passar por isso. E quando nós olhamos para a Bíblia, o jejum bíblico é, em essência, uma abstinência intencional de alimento
visando a propósitos espirituais. É muito bom para a sua vida você, às vezes, tomar decisões. Vou ficar uma semana longe das redes sociais, um mês longe das redes sociais, vou ficar sem ver televisão, fazer isso e aquilo. Isso tudo é importante. Mas quando a Bíblia fala de jejum, ela está dizendo exatamente isso. Abrir mão de alimento para se alimentar da presença de Deus. Tomar decisão realmente de abrir mão de alimento para que seja Deus quem te alimenta. E ainda nos preparando para a leitura, que vamos abrir a Bíblia daqui a pouco, tem uma frase que é muito interessante que diz assim: Jesus diz simplesmente, quando você jejuar, e não se você jejuar, pois jejum era uma prática comum na sua época. Sabe o que Jesus diz? Quando ele está instruindo sobre jejum, ele não diz se, ele diz quando. E inclusive, quando Jesus fala desse aprofundar o relacionamento com Deus, ele fala sobre esmolas, generosidade, ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum. Perceba, 3 coisas que ele fala. E a gente vive buscando sempre uma coisa nova, um impulso diferente, algo que nos preencha mais. E passa uma vida inteira andando com Deus, ouvindo Deus, sem buscar aquilo que ele diz que nos aprofunda no relacionamento com ele. A gente passa a vida inteira inventando coisa nova, querendo mais e mais e mais para a nossa fé, mas poucas vezes vai lá na essência de dizer: eu quero aprofundar minha vida de oração, eu quero ler mais da palavra de Deus, eu quero ser mais generoso, eu quero entregar tudo quando eu jejuo. Jesus não tinha a intenção de rejeitar nem desprezar o jejum. Sua intenção era restaurar o jejum correto. E como Jesus faz isso? Vamos abrir nossa Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Tem a dica de uma leitura de Isaías 58 ali. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas ele é um texto longo, então eu não vou ler ele. Eu vou comentar sobre ele, mas você aí no seu celular, anota aí no seu papelzinho, coloca ali do lado para você ler em casa, do lado da sua Bíblia, coloca ler Isaías 58, porque é uma leitura muito importante para esse tema, mas pelo nosso tempo de culto, nós não vamos ler os 2 textos, vamos ler apenas esse. Assim como outros temas que Jesus está falando sobre profundidade no relacionamento com Deus, ele fala assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Viram? Jesus não diz se você jejuar, ele diz quando. Ou seja, nos momentos que você faz o que é meio óbvio para quem vive com Deus, que é praticar o jejum. Ele diz: quando você fizer isso, não faz como os hipócritas, as pessoas que faziam para o desejo de que os outros notassem a sua espiritualidade. Mas ele diz: faz porque Deus te vê. Faz porque Deus te enxerga. Faz porque o Senhor te recompensa. Jesus não veio dizer não jejuem. E o pastor Luciano Subirá, no seu livro A Cultura do Jejum, ele abre o livro explicando por que é tão importante falar sobre jejum, que ele diz que nós interpretamos muito mal esse texto. E que para ele a interpretação errada desse texto fez com que fosse tão vazio esse tema das nossas igrejas e que mais de 60% dos cristãos não façam essa prática, porque ele diz que quando a gente lê isso aqui, a gente diz: Jesus disse que não é para a gente ficar falando sobre esse assunto, e a gente fala pouco, e a gente não compartilha, a gente não testemunha, a gente não fala de como é isso na nossa vida, a gente exclui porque a gente pensa: se eu falar, eu vou estar sendo um hipócrita, estou me aparecendo. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia simplesmente nos orienta a não usar disso como algo que você faz para fingir algo para os outros. Mas você faz sempre na consciência de que é uma profundidade com Deus, de que é Deus que te convida. E lá em Isaías 58 é quando Deus corrige o tema do jejum. É interessante que ele fala sobre o jejum que as pessoas faziam tentando ganhar alguma coisa.
tentando dizer, agora sim eu estou com Deus, e Deus dizia, peraí, vocês fazem jejum, mas vocês não cuidam dos pobres, vocês não mudam o comportamento, vocês não transformam as suas vidas, que isso? Eu não quero esse jejum, eu quero um jejum que ao me buscar, que ao aprofundar a tua vida, isso te transforme, isso te torne generoso, isso mude teu coração, que você permita que a experiência do jejum, ao aprofundar isso na tua vida, seja algo que dê um resultado, mas um resultado que não mexe com o teu egoísmo, um resultado que não é para a tua performance, mas é um resultado que te aproxima de Deus, e que mexe em coisas na tua vida que antes desse sacrifício, que sem essa entrega talvez você nunca vai experimentar. E por isso que quando nós falamos de jejum, eu gosto muito de quando diz sobre como Daniel, o profeta Daniel experimentou o jejum. Lá em Daniel 10:12 diz assim, Daniel dispôs o coração a se humilhar na presença do seu Deus. Daniel tomou uma decisão consciente. Ele estava disposto a dizer, Deus, o meu jejum, eu te entrego para dizer que eu me humilho na tua presença. Que nesse lugar eu quero experimentar de um arrependimento que eu nunca tive. Que eu quero experimentar de uma mudança que eu nunca ofereci. Que eu quero abrir mão de tudo que é meu e tudo entregar para ti. E Daniel dispõe o coração. E nessa noite esse tema é um convite para a tua disposição despertar, para dizer, Deus, eu quero tudo contigo. Deus, eu me humilho na tua presença, eu quero estar diante de ti para ver como eu preciso ser humilhado e quebrado, para o Senhor mexer em coisas, que eu vivo na superficialidade, que eu vivo no vazio do meu orgulho, do meu ego, das minhas buscas e dos meus desejos. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar das minhas vontades, para dizer, Senhor, estou quebrado na tua presença. É nesse lugar que eu quero estar. É nesse lugar que eu preciso estar. E você vai descobrir. O jejum revela as coisas que nos controlam. Um outro livro que foi inspiração para essa série é um livro chamado A Celebração da Disciplina. E o autor ele diz assim, o jejum é um lembrete que às vezes o teu estômago, o meu estômago é uma criança mimada. E criança mimada adquira hábitos terríveis, porque ganha ou chora pelo que quer. Criança educada é que aprende a ouvir não, que aprende a ter disciplina, que aprende a não ter todas as suas vontades realizadas. Sabe, meu querido, será que um prato de comida te controla? Ai, pastor, se eu não tomo café da manhã eu fico insuportável. Às vezes não precisa... Não, deixa. Será? Será mesmo? Eu tenho que comer. Você já experimentou? Buscar Deus dessa maneira, com disposição, com intencionalidade, com vontade de se aprofundar no relacionamento com Ele, e de deixar a tua barriga doer, e dizer, Deus, na tua presença eu quero experimentar o que o jejum pode oferecer. Sabe? O que te controla? E sim, tem gente que é controlada por uma televisão, por uma rede social, chega a ter tique nervoso, que só no tempo do culto não viu 3 stories atualizados, está quase desesperado. Ou já viu agora, porque não aguenta esperar. Que tem que sempre comer um docinho. Que não abre... Gente, o jejum vai nos levar para um caminho de diante de Deus perceber como é difícil. Eu fazia muita prática de jejum. E depois que eu li o livro A Cultura do Jejum, eu tentei retornar e eu descobri que o meu estômago ficou mimado. Porque eu digo, Senhor, hoje é dia de jejum. E naquele dia é o dia que eu fico mais desesperado para comer besteira. E aí tem uns que eu digo assim, Senhor, hoje não vai dar. Perdi. Desacostumei. E estou trazendo essa prática para a minha vida. E falo isso não como um exemplo ou como um hipócrita de dizer, olha o que eu estou fazendo. Mas de alguém que está com desejo de voltar a ter essa prática. E que tem buscado. E que tem errado, que tem sofrido, que tem percebido. Sou mais controlado pelas minhas vontades do que eu gostaria.
mas quero me dispor a me humilhar na presença de Deus para que isso mude. Jejum é oferecer algo a Deus e não obter algo dele. Um dos maiores problemas do jejum é que as pessoas fazem jejum para ver se dão uma forçadinha para Deus dar aquilo que elas ainda não têm. Oração não deu certo, oração da igreja não deu certo, oração do pastor não deu certo. Vamos fazer um jejum para ver se dá certo. Quando na verdade a gente deveria ter a disposição de dizer no jejum: Senhor, não é para ganhar as coisas de Ti, é oferecer minha vida para Ti. Não é para o Senhor ser o meu Papai Noel e me dar o presentinho que eu ainda não tenho. É para oferecer minha vida de presente para o Senhor. É para oferecer minha humilhação, lutar com as minhas vontades para dizer: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Você não jejua para chamar a atenção de Deus. Você jejua porque Deus chama a tua atenção. Eu acho demais essa frase. O jejum não é para dizer: Deus, eu estou aqui. É para dizer: Deus, você está aqui. E você é tudo para mim. E eu quero mais de Ti. Eu quero experimentar mais da Tua presença. Eu quero mais dessa fome, dessa sede, dessa entrega de dizer: Tu és o meu Senhor. Tu chamas a minha atenção. E eu entrego o que for preciso, as minhas vontades, as minhas manias, os meus prazeres. Tudo eu entrego a Ti. Porque o Senhor chama a minha atenção. O convite é para você se aprofundar. É interessante que Jesus ele fala apenas 4 coisas que te aproximam dele. Aprofunde no conhecimento da palavra. Aprofunde na vida de oração. Aprofunde na generosidade. E aprofunde na entrega, no jejum. Quer mais de Deus? Quer experimentar mais do Senhor? Quer realmente ver essa fome saciada? Tome decisões nessa noite. Eu não vou dar muitas instruções, daria para falar um fim de semana inteiro sobre jejum, mas se você quer jejuar, no seu pequeno grupo, fale sobre isso. Nos procure, converse sobre isso com nossos pastores, com líderes, com pessoas que podem te ajudar. Incentivem uns aos outros, busquem maneiras, entendam sobre isso, para tomar essa decisão de dizer: Deus, intencionalmente eu te digo, eu quero realmente parar de repetir os mesmos excessos para continuar com os mesmos vazios. Eu quero intencionalmente abandonar o meu eu para experimentar mais de Ti. Eu quero intencionalmente, Senhor, abrir mão da superficialidade que me esvazia para ir para a profundidade que me completa. Te convido a ficar em pé. O convite dessa série é que você aprofunde no seu relacionamento com Deus. E que você tome decisões. Que não simplesmente chegue domingo após domingo, escutem palavras que te desafiam, assuntos que você vê que são importantes, mas que ao sair daquela porta tudo segue igual. Peça para Deus ser dono das tuas vontades. Mas também dê um passo para dizer: eu quero assumir esse compromisso, Senhor. Eu quero colocar mais no meu tempo a vida contigo. Eu quero colocar na minha agenda, na minha rotina, na minha semana, um momento em que eu vou praticar o jejum. Que eu vou orar mais. Que eu vou ler mais a Tua palavra. Que eu não vou mais fazer como todos os outros meses, que eu escuto sobre generosidade e o Senhor não mexe no meu bolso. Eu vou estar na Tua presença.